Curte. Próximo diretor. Polícia Civil do Distrito Federal, Hollenberg. Eu sei que no seu governo o pessoal ficou muito chateado com você aí. E hoje a gente vai ter a oportunidade de esclarecer isso aí. Porque a gente sempre está do lado de cá da situação, né? E você que estava lá com a chave do cofre na mão, então você que poderia hoje você ter a oportunidade de explicar para a gente o que aconteceu com o Rodrigo Hollenberg, o governo Rodrigo Hollenberg e a Polícia Civil do Distrito Federal. Olha, Ronan, primeiro eu quero dizer que eu curto a Polícia Civil do Distrito Federal, como curto a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Tenho o maior respeito, o maior apreço, que são instituições muito importantes para o Distrito Federal. Na verdade, o que aconteceu foi uma infelicidade até, porque durante a campanha eu me comprometi e fiz de forma sincera de garantir a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal. Só que, como eu disse aqui no início do nosso programa, quando iniciou o governo, nós tivemos que suspender o aumento de 32 categorias profissionais por total incapacidade de pagar. Não tinha jeito, não tinha como, era impossível, porque não tinha dinheiro, tinha uma dívida de 3 bilhões de reais. No último dia do governo da presidente Dilma, ela deu um aumento de quase 45% para a Polícia Federal. E é claro que a gente não podia dar um aumento de 45% para a Polícia Civil, tendo suspendido o aumento de percentuais muito menores de 32 categorias profissionais. Mas por que houve essa suspensão dessas 32 categorias? Por total falta de orçamento e falta de financeiro. Era impossível. Nós pegamos, como eu disse, uma dívida de 3 bilhões de reais. Como é que você paga? Não tinha como. Dívida que eu estou dizendo não é dívida de longo prazo, não. É déficit mesmo. O 13º do professor que estava ali. O 13º do professor, o adiantamento de férias, tal. Empresas quebrando sem receber há 1 ano, há 8 meses, empresas terceirizadas que não recebiam há 4, 5 meses. Essa era a realidade. Então, mas ainda assim, intermediado pelo Ministério Público, salvo engano, pela promotora doutora Rosinete, acho que é casada com um delegado? Nós apresentamos uma proposta para a Polícia Civil, que por coincidência eu tenho aqui no meu celular, que o ex-diretor-geral Eric Seba me mandou alguns dias atrás, que era de 7,5% de aumento para pagar em outubro de 2017, 8% para pagar em outubro de 2018, 8,5% para pagar em outubro de 2019 e 8,5% para pagar em outubro de 2020. Que totalizaria? Isso aqui daria 32,5% de aumento. Hoje, em 4 anos. Hoje, ou seja, isso acabou em 2020. Então, desde outubro de 2020, os policiais civis, se tivessem aceitado a nossa proposta, estariam recebendo 32,5% de aumento. Então, eu acho que houve muita radicalização naquele momento. Do sindicato? Da associação? Do sindicato. E que não aceitou a nossa proposta e acabou gerando esse impasse. Eu lamento muito porque eu tive um prejuízo político muito grande. Eu sei que a Polícia Civil ficou muito chateada comigo e eu quero dizer o seguinte, mesmo sabendo que é uma categoria que majoritariamente não votará em mim, né? Posso ter aqui e ali pessoas que me conhecem com mais profundidade, sabem do desejo de fazer o aumento nas condições que a gente propôs, mas da impossibilidade de dar o aumento como eles queriam. Mas se em algum momento a população de Brasília me confiar a possibilidade de ser deputado federal, eu quero ajudar a Polícia Civil, como quero ajudar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, as categorias profissionais de uma forma geral. Eu sou um servidor público, eu tenho o maior apreço pelo serviço público brasileiro. E tenho convicção, tenho a minha consciência muito tranquila que fiz o que era possível pelo servidor público.
porque milagre você não faz na administração pública. Mas só o fato de, nas condições que a gente estava, ter feito tudo o que a gente fez para garantir o pagamento em dia do servidor público, de chamar concursados como chamamos todos os concursados que estavam aprovados quando eu assumi o governo, todos, de delegado a escrivão, agente, todos da Polícia Civil, nós convocamos. Como fizemos concurso para a Polícia Militar, como dei posse a diversos bombeiros. Então, assim, o que era possível fazer dentro das nossas limitações, nós fizemos. Agora, eu reconheço que eu não cumpri um compromisso assumido com a Polícia Civil, que era o da paridade, porque realmente foi impossível cumprir. Que era essa proposta aí? Não, essa proposta, ela não... Era de aumento. Ela não, era de aumento, ela não garantia paridade. Por isso eles não aceitaram. Agora, se eles tivessem aceitado, eles estariam hoje muito mais próximos da com paridade. Com certeza, não ganharam nada. Me explica aqui uma coisa. Aí o policial, ele tá lá do outro lado e fala assim, não, ele tá mentindo, tem o dinheiro do Fundo Constitucional da Segurança Pública, que é um fundo que é para, primeiro lugar, segurança pública, depois saúde e educação. E a gente viu agora o Ibanez pedir para o Bolsonaro e ele disse não. É assim, como é que funciona? Você tem duas fontes, mas a piscina é a mesma. Os recursos do Fundo Constitucional são para subsidiar, para pagar prioritariamente a segurança, mais a saúde e a educação. Se você aumenta da segurança aqui, nessa primeira piscina, vamos dizer, você vai ter que tirar mais da outra, né, para pagar a educação e a saúde. Só que não tem. Então como é que você vai fazer? Então não tinha condição. São receitas de fontes diferentes, mas o orçamento é o mesmo. Então, infelizmente, nós não pudemos dar o aumento que gostaríamos de ter dado à Polícia Civil. Eu lamento muito, acho que foi ruim. Para mim, foi péssimo. Para o governo foi péssimo ter a Polícia Civil contra mim. Como também foi péssima a intolerância dos sindicatos, porque hoje a gente podia estar numa situação muito melhor, com os policiais civis recebendo 32% a mais no seu salário, entendeu? E muito mais próximos, ou seja, muito mais fácil de alcançar a paridade com a Polícia Federal. Essas quinquilharias que foram dadas aí agora, não estou desmerecendo não, foram muito bem-vindas, é claro, pelo Ibanez, né? Aquele auxílio farda, melhorou ali R$400 ali do ticket de refeição. E o Paulo Otávio teve aqui, se eu não me engano, o último aumento da Polícia Civil foi em 2002. Ele foi o intermediador junto com, ele falou aqui, o Fábio Barcelos e mais uma outra pessoa, que ele, como senador da oposição, ele levou até o Zé Disseu e o Zé Disseu recebeu ele muito bem, levou até o presidente Lula e conseguiu o aumento. Se eu não me engano, foi em 2002 esse último aumento da Polícia Civil. Porque a Polícia Civil do Distrito Federal ela já foi a polícia mais bem paga do Brasil. Hoje ela é a 16ª. Não, e é uma excelente Polícia Civil. Muito. A Polícia Civil do Distrito Federal tem um nível de elucidação de casos superior a qualquer polícia do Brasil. E a gente sabe que bandido aqui não se cria. Não, você vê aqui os chefes dos comandos vieram aqui para Papuda, o PCC tentou de toda forma se instalar aqui na capital e não conseguiram instalar. Não conseguiram se instalar. Não, e olha, e com todas essas dificuldades, você sabe, Ronan, nós tivemos no nosso governo, quem diz isso não sou eu não, é o Fórum de Segurança Pública. Nós tivemos a maior redução do número de homicídios do Brasil no período de um governo. Ou seja, e quero dizer o seguinte, o governador Ibanez, ele manteve grande parte da nossa equipe de segurança pública. Inclusive, o secretário adjunto continuou o mesmo, tal, manteve a política, que foi uma política que nós trouxemos lá de Pernambuco, do governo Eduardo Campos. E nós tivemos uma redução, nós tivemos os menores índices de homicídio, né, por 100 mil habitantes, desde
que esse número é marcado. Ou seja, nós batemos recordes. E ele continuou reduzindo nos primeiros anos de governo, não sei como é que está hoje, mas nós tivemos, do ponto de vista da redução do número de homicídios, né, uma eficiência enorme reconhecida pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, infelizmente, esse aumento aí não foi dado inaceitado pelo sindicato. Eu hoje, eu não gostaria de responsabilizar ninguém, sabe? Ou não? O passado é passado, eu gosto sempre de olhar para frente. Eu acho que foi uma pena. Na verdade, a categoria poderia estar recebendo hoje 32% a mais, na verdade até mais do que 32%, porque ele é cumulativo, né? Você dá 7,5% no primeiro ano, no segundo ano você tem 8%, mas já sobre um salário 7% maior. Depois, isso aqui daria quase 40% cumulativamente de aumento, né? No final, em outubro de 2020. Mas, enfim, eu me sinto em dívida com a Polícia Civil e se eu tiver a oportunidade, eu quero poder fazer pela Polícia Civil o que ela faz pela população do Distrito Federal. Polícia Civil, Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, são instituições muito importantes para a sociedade brasileira. Então, você aí, policial civil, ouviu aqui da boca do Hollenberg que ele se sente em dívida com vocês, apesar de não ter sido culpa dele, né, de não ter passado esses quase 40% aí de aumento para a Polícia Civil do Distrito Federal. E, Hollenberg, eu sei que você vai pagar essa dívida aí. De alguma forma ou outra, você com seu grupo político, sua composição política, uma hora vai poder honrar essa instituição que está sofrendo. E vou dizer uma coisa, Ronan, eles sabem disso. Até porque o diretor adjunto da Polícia Civil, Benito, sempre foi o assessor institucional da Polícia Civil no Congresso Nacional. E ele sabe que como deputado federal, como senador, todos os pleitos da Polícia Civil sempre tiveram em mim um grande aliado. Não será diferente se eventualmente, se essa for a vontade de Brasília, da população de Brasília, eu estiver no Congresso Nacional. Isso aí. Curte Polícia Civil? Curto.